Eu me chamo Padre Rafael Rezende Fernandes, eu sou do Opus Dei, é uma alegria falar com vocês aqui. Eu moro em Campinas e nesse mês tivemos o Dia de Finados. Para isso, eu queria começar contando uma história de uma pessoa que morreu muito próxima de Deus, no qual muitos tiveram uma grande devoção a ela. Ele se chama Pablo Maria de la Cruz. Pablo, ele faleceu no dia 15 de julho de 2023. Ele faleceu de câncer e quando fez 16 anos, ele teve esse câncer, porém, ao invés de se revoltar por essa doença, ficar chateado, se afastar de Deus, aconteceu o contrário. Ele aproveitou essa doença para se unir mais a Deus. E é muito bonito ver o testemunho das pessoas que estiveram próximas a ele e como que ele encarou essa doença. Ele, por se unir tanto a Deus, através dessa doença, fez com que muitas pessoas se aproximassem dele e ele pudesse dar muitos conselhos espirituais para essas pessoas. E diante de todo esse cenário, ele decidiu entrar para a ordem dos carmelitas, decidiu ser religioso. Portanto, quando ele não estava no hospital tratando-se do câncer, ele ia para o mosteiro e ficava rezando. E por que ele fazia isso? Porque viu que era o mais importante para a vida dele. O mais importante, buscar o céu e rezar pelas pessoas. Quando você ouve a vida dele, talvez te pareça uma pessoa muito distante, pensando, pô, isso não é para mim. Ele foi monge, isso não é para mim. Porém, antes disso, antes dele ter esse câncer, ele teve uma vida muito normal. Por isso que eu acho que é um grande testemunho para os dias de hoje. Você pode ver vídeos na internet sobre a vida dele que mostra como ele gostava de estar com os amigos, como que ele gostava de fazer esporte, ele fazia trilhas, grandes caminhadas, andava de bicicleta, jogava futebol, ou seja, uma pessoa como você. Ele curtia estar com os outros. Porém, depois que teve esse câncer, ele viu que, apesar dele gostar de todas essas coisas, o que mais valia a pena era rezar e estar com Cristo. Claro que ele sofreu em ter perdido tudo isso, porém, viu que isso ficava aos pés, perto daquilo que valia a pena, que é conquistar o céu. Jesus, quando está próximo de falecer, no capítulo 14 do Evangelho de São João, ele comenta várias coisas bonitas. É um momento, talvez um dos momentos mais bonitos do Evangelho, porque é quando Jesus abre seu coração. Ele fala para os apóstolos o seguinte: não vos preocupeis, porque eu vou preparar um lugar para vós. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Então, de fato, Jesus, ao morrer e ressuscitar, foi preparar um lugar para os apóstolos, mas não só para eles, para cada um de nós. Isso nos leva a pensar no céu e ver que essa vida aqui na Terra é uma vida passageira, que o que mais vale é conquistar o céu, como teve esse Pablo Maria de la Cruz. Ele estava tão animado em conquistar o céu, esse Pablo Maria de la Cruz, que quando ele soube mais ou menos a data que ele falecia, ele deu algumas regras para as pessoas que o visitariam no cemitério. Estariam, principalmente aqueles que estariam no seu velório. Então disse o seguinte: no meu velório, primeiro, não quero roupa preta, porque faz calor. Ele queria roupas alegres. Quem sou eu para falar de roupa preta aqui? Mas ele só queria roupas alegres. Depois, ele queria que as pessoas estivessem sorrindo. Ele até falou brincando que colocaria uma câmera lá na entrada do cemitério para que as pessoas tristes fossem barradas. E depois, além de pedir que as pessoas estivessem alegres no cemitério para comemorar a morte dele, ele pediu para que cada um levasse uma flor, porque queria transformar
o velório dele num grande jardim. Então, o Paulo Maria de la Cruz morreu com essa alegria, com esse desejo de se encontrar com Cristo. Isso nos leva a perguntar-nos o seguinte: como será o céu? Não sabemos como é o céu. São Paulo, que teve uma visão de como é o céu, ele disse o seguinte: nem olho viu, nem ouvido escutou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porém, apesar de não sabermos como é o céu, sabemos que é um lugar espetacular. Há muitas formas de pensar no céu. Podemos pensar no dia, no melhor dia que você teve na sua vida, você pensar no dia mais agradável que você já teve, um dia que você viajou com a sua família, um dia que você teve com teus amigos, no melhor dia da tua vida e multiplicar esse dia por infinito. Esse dia não vai chegar nem perto daquilo que é o céu. Uma outra forma que você pode imaginar o céu é mais simples, porém ajuda. Pelo menos quando eu era criança, eu imaginava o céu, primeiro, com uma grande praia. Um dos meus sonhos é saber surfar, mas acho que eu não vou realizar esse sonho aqui. Então, eu imaginava o céu como uma grande praia no qual eu surfava sempre. Eu imaginava o céu também como uma grande piscina de Nutella. Eu podia ficar curtindo lá. Eu imaginava o céu também como um grande supermercado no qual eu podia pegar todos os doces que eu quisesse. Ou também, minha imaginação era meio criativa quando eu era criança, mas eu imaginava o céu como uma grande loja de brinquedos, que eu podia escolher o que eu quisesse e ficar por quanto tempo eu quisesse. Pode falar, pô padre, mas é meio materialista esse teu céu aí. Bem, talvez um pouco, mas são coisas que gostamos daqui na Terra. E se imaginamos o céu dessa forma, ele fica até mais acessível. E dá até mais gosto de chegar no céu. Porque alguns pensam assim, o céu vai ser meio chato, porque no céu vai ter só os anjos tocando harpa e tal, ou vou ficar só rezando. Bem, a oração vai ser algo importante do céu. Porém, vale a pena imaginar essas coisas, porque o céu não vai ser só um momento de oração, apesar de ser fundamental isso, mas vai ser um momento de alegria, um momento de nos divertirmos e estarmos com as pessoas que amamos. Outra coisa também, que no céu não vai ter dor, não vai ter sofrimento, no céu não vai ter prova, no céu você não vai ter que decorar tabuada. Depois, o céu vai ser um momento como se fosse sempre feriado ou sempre um domingo. Portanto, no céu não vai ter segunda-feira, não vai ter aquela sensação desagradável de, puxa vida, amanhã vou acordar cedo, que coisa, vou ter que levantar da cama. Não. Porém, não são todos os que chegam no céu. E uma coisa que podemos nos perguntar é como chegar no céu. Então, para chegarmos no céu, precisamos ser bons samaritanos. Jesus, ele conta essa parábola para os judeus e ele conta de um homem que vinha de Jerusalém a Jericó, que era um terreno às vezes difícil de andar, porque nesse terreno havia muitas montanhas na qual alguns ladrões conseguiam ficar escondidos. E quando passava uma pessoa desprotegida, os ladrões iam até lá, com lança, com faca, com o que for, iam para cima dela. Batiam nela e roubavam o dinheiro dela. E foi o que aconteceu com esse homem, na qual Jesus conta na sua parábola. E esse homem ficou lá, jogado, praticamente morto. E nesse tempo, apareceram duas pessoas. Primeiro, um sacerdote levita, um homem que oferecia sacrifícios a Deus, que conhecia bem a Bíblia, porém, ao ver esse homem jogado, ele continuou o seu caminho, não o acolheu, não cuidou dele. Isso nos dói um pouco o coração,
porque esse homem rezava até, sabia, quase decora algumas passagens da Bíblia, porém não viveu a caridade. Isso mostra que precisamos não só rezar, mas cuidar das pessoas à nossa volta. E depois que passou esse homem, passou um segundo, um outro judeu, que também não deu bola para essa pessoa e continuou o seu caminho. Porém, depois apareceu um samaritano. Os judeus que escutavam essa parábola até ficaram um pouco revoltados, porque eles tinham uma briga com os samaritanos. Jesus fez questão de colocar o samaritano para que os judeus vissem que pessoas de outras religiões também podem ser boas e podem viver muito bem a caridade. Às vezes podemos nos fechar e pensar, só os católicos são bons, por exemplo, mas não, há uma série de pessoas boas de outras religiões que indiretamente estão buscando a Deus. E foi o caso desse samaritano. Então esse samaritano, ele viu esse homem jogado no chão e a primeira coisa que ele fez foi ter compaixão. Olhou com carinho para essa pessoa. E depois ele pegou vinho, azeite e derramou nas feridas que ele tinha. Hoje colocamos mertiolate, coisas do tipo, que são menos ardidas que um vinho para colocar na ferida, e portanto devia ter doído bastante nesse homem, mas o curou. E depois o samaritano, depois de colocar todos esses produtos, ele enrolou as feridas desse homem e o levou na hospedaria, colocou em cima do seu burrinho e o levou até a hospedaria. E deu 2 denários para o dono dessa pousada e disse o seguinte, se esse homem precisar de mais, eu pago o que ele precisar. Ele deu 2 denários, se a gente colocasse com o dinheiro de hoje, seria como que R$100, porque denário é o que uma pessoa recebia por um dia de trabalho, um homem simples, ele recebia por um dia de trabalho. Se calculássemos mais ou menos, seriam 2 dias de trabalho, então R$100, mais ou menos assim. Então, esse bom samaritano falou, se ele precisar de mais, eu pago. Então deu até a possibilidade dessa pessoa abusar dele. Esse homem podia ter dito o seguinte, legal, então ele falou que vai gastar mais comigo, então beleza, eu vou pedir aqui um hamburgão, eu vou chamar um iFood, pegar um monte de coisa, pedir um rodízio japonês aqui para... Então, esse bom samaritano, ele deu a possibilidade de que essa pessoa exigisse mais do que aquilo que ele pensou no caso. Então, esse homem depois ficou recuperado. Para chegarmos no céu, precisamos ser como bons samaritanos. E dessa forma pensarmos, como que eu posso ser um bom samaritano na minha casa, na minha escola, às vezes pessoas mais desagradáveis, que são mais difíceis em lidar com elas, podemos sorrir mais para elas, ajudá-las quando elas precisam, ou na minha casa, ser um bom samaritano na minha casa. Então, por exemplo, eu não vou provocar meu irmão, ou eu vou ajudar meus pais quando eles precisam, ou quando os meus pais me perguntarem alguma coisa, eu vou responder de forma mais alegre, porque vamos combinar. Às vezes, vocês podem ser um pouco duro com seus pais. Seus pais te perguntam, por exemplo, e aí, como foi o dia? Aí você fala, legal. E aí, como foi o vôlei? Bom. Às vezes, podemos ser um pouco duros com os nossos pais. Então, sejam mais acolhedores com eles. Sejam mais bons samaritanos com eles. Portanto, se vivermos bem essa parábola do bom samaritano, alcançaremos o céu e teremos a alegria de dar um grande abraço em Cristo e Nossa Senhora e assim sermos felizes lá no céu com as pessoas que amamos. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau!